Alguém já parou para pensar no que realmente rola na criação de um teste de verdade? Olha, não é só sair jogando um monte de pergunta num papel, não. A verdade é que construir uma ferramenta que seja confiável, sabe, é quase como um projeto de engenharia. Cada pecinha, cada parafuso tem que ter um motivo muito claro para estar ali. E aí é que a gente chega na pergunta principal, né? O que é que diferencia um questionário qualquer de um instrumento científico preciso de verdade? A resposta, olha, está num processo que é bem mais rigoroso do que a gente imagina. E é esse processo que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Pois é. E a base de tudo está bem aqui. Olha só, existe um roteiro, um passo a passo com 6 etapas que é tipo a espinha dorsal de todo esse trabalho. É esse mapa que vai garantir que no final a gente tem uma ferramenta científica e não, sei lá, só um monte de pergunta aleatória. Para nossa análise de hoje, a gente vai se concentrar em 5 fases-chave que saem desse roteiro. Então, o nosso caminho vai ser esse. A gente começa com o propósito, depois mergulha na criação das perguntas, passa pelo pré-teste, que é super importante, analisa os dados e, por fim, a gente vê a padronização. Tudo pronto? Então, bora lá. Bom, vamos lá. Primeira fase, o propósito. Pode até parecer óbvio, né? Ah, o propósito. Mas, gente, é aqui que a grande maioria dos testes que não dão certo falha. É sério. Absolutamente toda e qualquer decisão que vem depois depende da clareza que a gente consegue ter nesse exato momento. O ponto principal é o seguinte: antes mesmo de pensar em escrever uma única pergunta, tem que existir uma declaração de propósito muito clara. O que esse teste vai medir? Para quem ele é feito? E, principalmente, para que os resultados vão servir? Sem ter essas respostas na ponta da língua, o projeto todo fica à deriva, sem rumo. Ok, propósito definido. Agora começam a aparecer as primeiras grandes decisões de design, sabe? Tipo, esse teste vai ser aplicado para uma pessoa de cada vez ou para um grupo inteiro? Vai ter tempo contado no relógio? E quantas perguntas a gente vai precisar para medir o que a gente quer medir de forma correta? Cada uma dessas escolhas muda completamente a cara do teste. E claro, isso tudo leva a gente para o formato das perguntas. O jeito que se pergunta depende totalmente do que se quer saber. Se a ideia é medir conhecimento, por exemplo, múltipla escolha com uma resposta certa é o caminho. Agora, se a gente quer medir uma atitude, uma opinião, aí uma escala daquelas de concordo totalmente, discordo, faz muito mais sentido, né? Resumindo, o propósito é que manda na ferramenta. Beleza. Com a base toda pronta, a gente avança para a segunda fase, a criação dos itens em si. É agora que a teoria começa a virar prática, a virar algo concreto. E olha, esse é um trabalho que é uma mistura de arte com ciência. E aqui já vem uma regra de ouro que pode até surpreender. É preciso criar, no mínimo, o dobro das perguntas que vão aparecer na versão final. Pensa só, para um teste com 30 itens, o trabalho começa com 60. Isso já dá uma ideia do nível do filtro, do quão rigoroso é o processo de seleção. A grande maioria das perguntas simplesmente não passa no corte. E para uma pergunta ter alguma chance de sobreviver a esse processo, ela precisa seguir alguns princípios básicos. Primeiro, clareza total. A pergunta não pode deixar dúvida, não pode ser ambígua. Em testes de múltipla escolha, as respostas erradas, que tem esse nome técnico de distratores, elas precisam parecer plausíveis, sabe? Para atrair quem não sabe a resposta de verdade. E antes de qualquer coisa mais séria, uma revisão informal com um grupinho pequeno já ajuda a pescar aqueles problemas mais óbvios de entendimento. Ok, as perguntas estão escritas. Aí a gente chega no tal do pré-teste. Essa etapa, esse controle de qualidade, que de verdade transforma um simples questionário numa ferramenta científica. É aqui que as perguntas vão ser testadas para valer, colocadas sob pressão. E é super importante entender uma coisa: o objetivo do pré-teste não é dar nota para ninguém que está participando, não. O foco é 100% nas perguntas. O que a gente quer saber é, elas funcionam? Elas estão medindo o que era para medir? É literalmente um teste para o próprio teste. E esse processo todo se quebra em 3 fases. Primeiro, rola um teste mais informal, só para checar se as perguntas estão claras. Depois vem um pré-teste formal mesmo, com um grupo bem maior, para a gente conseguir coletar dados estatísticos. E por último, a gente analisa esses dados, que é onde a mágica acontece de verdade. O que nos leva direitinho para a próxima etapa, analisar os dados. Depois que o pré-teste foi aplicado, a gente tem uma montanha de informações na mão. E agora é a hora de usar a estatística para separar o joio do trigo e decidir quais perguntas realmente merecem ir para a versão final. E olha só, para essa análise ser confiável de verdade, o número de pessoas participando é crucial. A recomendação é ter, no mínimo, uns 200 participantes. Mas por que tanto? Simples, porque esse número ajuda a garantir que qualquer padrão que a gente encontrar nos dados não é só coincidência, sabe? É algo estatisticamente real. Nessa hora,
Os dados são passados por um pente fino usando algumas métricas-chave. A dificuldade é a mais fácil de entender. A pergunta está muito fácil ou muito difícil? Já a discriminação é um pouco mais sutil. A pergunta consegue mesmo diferenciar quem pontua alto de quem pontua baixo? Pensa nela como se fosse um filtro inteligente. E por fim, a fidedignidade, que mede a consistência. É basicamente perguntar: se a pessoa fizesse o teste de novo amanhã, o resultado seria mais ou menos o mesmo? No final das contas, depois de toda essa análise, o objetivo é um só: escolher apenas aquelas perguntas que passaram com louvor em todos os testes estatísticos. É um funil de verdade. Ele garante que só os itens mais fortes, mais claros e mais eficazes cheguem lá na versão final do teste. Certo? Com os melhores itens já selecionados, a gente entra na reta final, a padronização e aquele polimento final. O teste está quase lá, mas ainda falta preparar ele para o mundo real, para ser usado de um jeito que faça sentido e seja consistente. E a padronização é o que dá significado para a nota final. Um número solto sozinho não quer dizer nada, né? Quando a gente aplica o teste final num grupo bem grande e representativo, a gente cria o que se chama de normas. Pensa nessas normas como uma régua de referência. Aí sim, quando alguém faz o teste, a pontuação da pessoa pode ser comparada com essa régua, para a gente saber se está acima, abaixo ou na média do grupo. Bom, com o teste todo padronizado, a última coisinha a se fazer é criar os materiais finais. E isso inclui um caderno de teste com cara de profissional, uma folha de respostas que seja fácil de usar e, talvez o mais importante de tudo, um manual bem completo.